Vamos então, elevando os nossos pensamentos ao alto, a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, e vamos iniciando o grupo espírita de amor e caridade, ajudando a caminhada com a prece. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus e graças a Jesus, o grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada está no ar. Graças a Deus. Primeiramente, boa noite a todos os amigos e irmãos do grupo espírita de amor e caridade ajudando a caminhada. Meus queridos irmãos, estamos passando por mudanças e temos que orar nos momentos mais dolorosos que estamos passando muitas vezes. Muitas vezes nós necessitamos das provas que estamos passando hoje, para que a gente possa adquirir um pouco mais de luz. Nunca Jesus disse que seria fácil. Deus disse através de Jesus que seria fácil o nosso caminho, mas sempre estamos vencendo todas as nossas dificuldades. Não devemos esmorecer, não devemos nos sentir caídos, nos sentir revoltados com as dificuldades que estamos passando. Devemos fazer a nossa parte e orar, confiar. Estamos aqui nessa terra para progredir. Não podemos desistir, não podemos ficar estacionados. Temos que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Nunca ficar parado, sempre acreditar que nós vamos vencer. Sempre, e fazer o melhor de nós, que o melhor será dado de acordo com o nosso merecimento também. Porque não adianta a gente só merecer e não fazer por merecer, né? Muitas vezes a gente fica indignado com as coisas, não entendendo o porquê disso, o porquê daquilo. E porque eu sou tão frágil, necessitado, com dificuldades. Pois bem, nós temos a necessidade do hoje, porque o amanhã, para que a gente tenha luz. Por que necessidade? Porque a gente precisa evoluir, né? E eu vou contar uma historinha para vocês. Essa historinha eu ouvi na casa espírita, que a gente possa entender um pouco o que eu estou falando, né? Aqui nós somos espíritos encarnados, que nós reencarnamos, que nós já tivemos outras vidas antes dessa. Nós vivemos em outras épocas antes dessa que nós estamos agora. Essa é a última encarnação que nós estamos aqui, porque nós vamos desencarnar um dia e nós vamos voltar um dia. E a historinha que eu gostaria de contar para vocês, meus queridos, essa história foi contada numa palestra por um expositor que estava explanando quando eu fiz a Escola de Aprendizes do Evangelho na Aliança Espírita Evangélica, na casa de Ismael, onde eu frequento.
o expositor contou na historinha, havia um senhorzinho, bem velhinho, muito caridoso, muito bonzinho. Ele ajudava muita gente, era muito caridoso, muito bonzinho. Ele estava, esse senhor, trabalhando numa fábrica onde cortava madeira. E o que aconteceu? Ele pegou a máquina, passou a máquina no seu dedo mindinho e cortou o dedo mindinho fora. Mas não estavam entendendo o porquê daquilo havia acontecido, porque ele era um homem tão bom, tão generoso, tão, enfim, e não entendiam o porquê. Foi revelado a ele, esse senhorzinho, que numa das encarnações passadas, ele foi um carrasco. Exatamente. Aqueles que o admiravam, por ele ser caridoso, por ele ser um homem de luz, bondoso, ajudando aqueles necessitados, foi o próprio carrasco daquele que ele estava ajudando na encarnação atual, fazendo caridade. Mas, ainda assim, o porquê disso aconteceu? Pois bem, ele arrancou braços dos escravos, daqueles lá que ele estava ajudando. Ele torturou até a morte e arrancava os braços. Como a espiritualidade viu que na encarnação atual dele, hoje, pela questão que ele estava fazendo muita caridade, ajudando muito ao próximo, sua dívida era perder um braço, como fez de muitos que ele prejudicou na encarnação passada, quando ele era o senhor dono de escravos, que ele torturava, arrancava o braço dos escravos, dos seus empregados, e até matava-os, até torturava. Só que, como ele foi caridoso e a espiritualidade viu a isso, então a pena que ele tinha, que era muito grande, foi reduzida apenas para ele perder um dedinho mindinho. Era para ele perder um braço, como ele fez com muitos. Então, quando nós, na encarnação passada, fomos um carrasco, prejudicamos alguém, na encarnação atual, a gente tem a gente tem que receber, entendeu? A gente tem que pagar o que a gente fez, o que a gente fez com as nossas mãos. Mas ele foi tão caridoso, ajudou aqueles que ele tinha prejudicado na encarnação passada, de algum modo, tanto torturando até a morte, como eu já disse, tanto arrancando o braço. Conclusão, meus queridos, a pena dele por ser tão caridoso, porque aqueles espíritos que estavam ali ele havia prejudicado, então eles estavam juntos, porque ele tinha uma missão com eles, na questão que ele tinha que cumprir alguma coisa. Então, como esse senhor foi um homem nessa encarnação, honesto, caridoso, uma pessoa de luz, então a espiritualidade viu. Então, em vez de perder um braço, perdeu um dedo. As nossas penas, quando a gente é caridoso, na encarnação atual, elas diminuem. Vocês entenderam? Por quê? Porque quando a gente faz a caridade, ajuda aqueles que nos prejudicaram de alguma forma, a gente
diminui os nossos débitos, as coisas, entendeu? Então, por isso que nós observamos que é muito importante, fora da caridade, como diz aquela frase que nós conhecemos, não há salvação. E não há mesmo. A gente é devedor uns dos outros. Muitas vezes a gente vê pessoas que estão dentro do lar, que são as nossas devedoras da encarnação passada, que viveram com a gente, ou das encarnações passadas, porque às vezes a gente reencarna muitas vezes com uma pessoa, ou com a mesma pessoa, porque a gente tem a necessidade, o espírito tem a necessidade de evoluir com aquela pessoa. Então a necessidade é muito importante. Então por isso que, pela questão, nós somos devedores uns dos outros aqui. Entenderam?